Oi, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero deixar para vocês uma reflexão que você possa entender o que Deus quer falar com você essa noite do mesmo jeito que Ele falou comigo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Mateus 39. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Somente até aqui. Nessa passagem que eu li, quando eu li, eu só consigo entender uma coisa aqui. Eu entendo que Jesus, nessa hora, ele sentiu medo. Mas como assim Jesus sentiu medo? Ele é Jesus. Ele não sente essas coisas. Só que aí é que tá. Ele se fez carne como nós. Então o sentimento de medo também habitava nele nessa época. E o que significa o medo? Eu até anotei aqui. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Aí eu te pergunto, por que Jesus estava com medo? Ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele já sabia, ele foi avisado do perigo que ele ia ter. Mas isso não impede ele de ter um sentimento dentro dele, né, de medo, mesmo ele sabendo de tudo que ia acontecer. Aí, naquele momento em que ele subiu no Monte das Oliveiras para orar pro Pai, pedir pro Pai afastar dele esse cálice, eu imagino assim que num momento de muita angústia, sabe? Que ele estava com medo, sem saber assim exatamente o que iria vir, né, sobre ele. E quando a gente leu aqui, eu vi que ele estava lá junto com os apóstolos. Mas ele chamou 3 para orar e vigiar junto com ele. E nessa hora também me faz ter outra reflexão. Ele sai para orar e quando ele volta, eles estão dormindo. Isso aconteceu por 3 vezes. E eu chego a pensar assim, que tem coisas na sua vida que você vai ter que passar sozinho. Mesmo que você chame os seus amigos, as pessoas que você tem de confiança, que você acha que vai atravessar isso com você, tem dor que você vai passar sozinho, infelizmente. Quando Jesus volta lá e os discípulos estão dormindo, o coração deles se entristece. Isso quer dizer que eles não gostavam de Jesus? Não. Isso quer dizer que às vezes Deus ele quer algo particular com você. Vai ter momentos que Deus quer um secreto com você. Vai ter momento que é só você e Deus. Sem aplausos, sem plateia, sem pensar no que as pessoas vão falar. Só você e Deus. E aquele eu creio que era um momento. Um momento de Jesus estar junto com Deus. Só Ele e Deus orando. E eu chego a pensar que às vezes a nossa luta é tão grande, é tão difícil, o nosso medo dentro da gente é tão difícil, que em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. E assim, eu tenho um ditado popular que fala que o medo paralisa a sua fé. Não sei, não acredito nisso. Eu acho que o medo, ele te leva mais para perto de Deus. Porque quando você tá com medo, quando você tá passando por alguma prova, quando você tá passando por alguma adversidade,
você ora mais, você louva mais. Então eu não sei se eu acredito nisso de que o medo paralisa a sua fé. Eu acho que ele te leva para mais perto de Deus. Porque assim, ó, todo mundo tem a sua cruz. Todos têm a sua cruz. Jesus tinha a dele, eu tenho a minha, você vai ter a sua. E não existe cruz pesada, maior, menor. Ela é feita sob medida para você. Você não vai sofrer além ou menos. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele não sofreu menos porque ele era filho de Deus, ou mais. Ele sofreu o que era planejado para ele sofrer. E quando ele orou, falando assim, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu penso assim, muitas vezes a gente ora errado. Porque ele orou na hora do momento que assim que ele estava com medo, ele orou e pediu para Deus, se possível, afastar dele esse cálice. Mas só que você pode ver que na segunda oração dele ele já fez diferente. Ele já orou falando assim, Pai, se não puder passar de mim o cálice sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. E eu acho que essa é a oração certa. Porque às vezes a gente ora, Senhor, não deixa eu passar por isso. Jesus, por que eu tô passando por isso? Jesus, por que o Senhor permitiu? Jesus passou por isso. Ele não merecia. E mesmo assim, sabe, não foi passado. Ele teve que passar por isso. Não foi uma coisa que Deus olhou lá de cima e falou assim, olha, eu não vou deixar ele passar porque ele não tem pecado nenhum, é meu filho amado. Não, ele teve que passar mesmo assim. Só que tendo consciência disso, ele foi lá e já orou diferente. Sabe? Então a oração dele eu entendo que foi assim, Senhor, esteja comigo quando eu estiver passando pela luta, então. Não me abandone, fica comigo, mas todavia a tua vontade tem que ser feita. Então aí é que eu entendo, quem tem que estar preparado é a gente para as coisas que vão acontecer. Porque a vontade do Pai vai ser feita, independente se você está preparado ou não. Então ao invés de você orar pedindo para Deus passar de você o cálice, ora para Ele estar com você na hora que você estiver passando por um momento difícil. Porque essa tem que ser a nossa oração. A nossa oração tem que ser para Ele estar conosco e que a vontade dEle prevaleça sempre. Porque é assim que vai ser. Então vamos ler lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também como ele todas as coisas? Quem entenderá acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra aqui é para finalizar, que é para você entender que nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nem os seus medos, nem as suas angústias. Porque Jesus, nem naquele momento onde ele estava muito triste, onde o coração dele estava angustiado, onde o medo fazia parte dele naquele momento, mas nem isso separou ele do amor de Deus. Então que você possa entender que nada neste mundo pode separar você do amor de Deus. Nada. Então somente ore certo. Saiba fazer a sua oração. Ao invés de orar pedindo para ele afastar
de você o cálice, fala para ele estar com você na hora da provação e que em todavia seja feita a vontade dele. Espero que essa palavra possa ter te ajudado assim como ela me ajudou. Uma boa noite. Tchau, tchau.